Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que Jesus nos abençoe. É com muita alegria que, depois de 2 anos de uma pandemia desafiadora, retornaremos às atividades presenciais da Sociedade Espírita Renovação. Faremos, começando pela palestra pública, das quartas-feiras, às 20 horas, como de costume, e no dia 27 de abril, teremos a palestra da nossa companheira querida, Marie Chantal, com o tema O Aperfeiçoamento Moral. Convidamos a todos para comparecer na nossa ser, para que num ambiente muito fraterno, de grandes vibrações, e uma energia muito contagiante, possamos desfrutar de mais essa atividade doutrinária de nossa casa. E a alegria é tão grande que resolvemos trazer na palestra de hoje o tema alegria para expressar essa nossa felicidade. E a alegria é um sentimento muito curioso, que está muito associado a um outro sentimento que lhe é oposto, que é a tristeza. Esses dois sentimentos são muito comuns na nossa vida. E não há nada de errado termos momentos de alegria com momentos de tristeza. A tristeza, tantas vezes, comparece diante dos nossos dissabores, diante de provações, diante dos nossos tropeços, diante dos afastamentos, diante do fenômeno da desencarnação, por exemplo. Quantos de nós chega na casa espírita profundamente triste porque um parente seu, um ente querido, desencarnou? O problema da tristeza é que ela se apresenta de forma doentia quando ela é perseverante, quando ela ganha contornos de difícil solução. Quando, ao invés de alternarmos esses momentos de alegria e de tristeza, nós costumamos ficar muito mais tristes do que alegres. Há uma mensagem significativa intitulada A Melancolia, do espírito François de Geneve, que está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos,
do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas, fundamentais da codificação espírita de Allan Kardec. Nesta mensagem, o Espírito, logo no início, pergunta ao leitor se sabe qual é a origem, entre outras, desse sentimento chamado melancolia ou tristeza, propriamente dita. E o próprio Espírito vai trazer uma reflexão a respeito da realidade do ser, o ser imortal, o ser que, na sua trajetória evolutiva, vai precisar mergulhar num corpo. Enquanto estiver mergulhado nesse corpo, estará com suas faculdades, algumas delas suspensas, como se estivesse prisioneiro desse corpo. Isso é momentos de profunda tristeza para o espírito acostumado à sua liberdade. Assim se expressa o espírito com relação a essa questão. É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, torna-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. É uma das profundas causas que a gente tem desse sentimento de tristeza. E o espírito alerta para essa forma muito doentia, dizendo: resistir com energia essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Quando nós estudamos as características do espírito, nós verificamos que a vontade é essencial para a existência do espírito. O que caracteriza exatamente o espírito, ele poder dominar a sua vontade, ele poder expressar a sua vontade. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, chega a dizer que a vontade é, na mente, como se o principal gabinete, fazendo a comparação de um escritório terreno. Tem vários departamentos e o principal deles se dá exatamente pela vontade. E quando a vontade é minada, a vontade está enfraquecida e doente, surgem outros problemas graves para o espírito. Não apenas a tristeza se abate e se tornando patologias, inclusive na carne, como o caso das depressões, que estão aí como desafiadoras na sociedade e necessitando, obviamente, de cuidados médicos, psicológicos, mas também no campo das questões espirituais, ela também vai se apresentar como porta aberta para os processos graves obsessivos. E se nós falamos dessa tristeza, é para utilizarmos ela para, numa proposta que os Espíritos têm trazido para nossas reflexões, de substituí-la pela alegria. É uma espécie de antídoto natural que nós temos para não mergulharmos nos despenhadeiros da tristeza. E a tristeza aqui, é preciso sempre lembrar, é aquela persistente, é aquela tristeza duradoura,
que nós devemos permanentemente estarmos vigilantes. E a proposta de substituir é uma proposta conhecida. Francisco de Assis, na sua famosa oração, ou oração que lhe é atribuída, já que, na verdade, não se sabe bem a autoria histórica dessa oração, mas é atribuída e tem a cara, tem um jeito do Santo de Assis, esse espírito nobre que tanto nos ensinou. Francisco de Assis, na sua oração, recomenda que a gente substitua a tristeza pela alegria. Né? E diante dessas possibilidades de substituição, nós vamos observar que a alegria ela precisa ter também umas características especiais. Não é substituir uma alegria qualquer. A tristeza retinente, persistente, ela só poderá ser substituída de fato se uma alegria for realmente consistente. E de que alegria é essa que nós estamos nos referindo como um verdadeiro antídoto natural? Vamos nos utilizar do livro A Carta Magna da Paz, o livro do Espírito Camilo, pela psicografia de José Raul Teixeira. No capítulo Onde Houver Tristeza, que eu levo alegria, e esse livro é um livro que, a partir da oração de Francisco de Assis, atribuída a Francisco de Assis, ele vai trazendo reflexões muito importantes para a nossa compreensão. E nessa substituição da tristeza pela alegria, o Espírito Camilo anota da seguinte forma, que a verdadeira alegria, aquela que deve substituir a tristeza que é persistente, aquela que vem, a verdadeira alegria é aquela que vem dos arcanos da luz. Aonde chega, imprime seu sinete transformador. Portanto, a alegria tem uma capacidade transformadora. A alegria genuína, a alegria real, não é obrigatoriamente caracterizada pelos estrépitos das gargalhadas ou pelas estridentes gritarias que simulam no barulho as expressões de entusiasmo, quando quase sempre é mera agitação. Ainda continue o Espírito dizendo, constitui-se verdadeira fonte de alegria o conhecimento da verdade sobre o mundo, sobre a vida, sobre as coisas que cercam a existência humana. O domínio do conhecimento, enfim, ainda que gradualmente. É uma alegria a conquista do saber, a conquista do conhecimento do Espírito, que a partir do momento que o Espírito vai conhecendo as realidades maiores, ele vai se libertando de sentimentos deletérios de tristeza. Ele vai entendendo por que ele passa os percalços e por que ele, em determinados momentos, ele deixa comparecer a tristeza e vai substituindo, num processo evolutivo, por um sentimento mais nobre. Constitui saber o porquê de tanto sofrimento no planeta, no seio das existências, tanto de pessoas materialmente bem aquinhoadas, quanto de pessoas pobres, entender as razões da morte biológica,
deixando de admitir qualquer prurido da injustiça, no âmago das leis sublimes da vida, torna-se mensagem de veraz alegria. Esse conhecimento vai dando ao espírito as ferramentas, os instrumentos necessários para o entendimento, para que a tristeza não mais compareça sem causa, sem necessidade. Ainda nesse entendimento do que seja uma verdadeira alegria e não apenas um entusiasmo estridente, é preciso também qualificar o tipo de alegria a que estamos nos referindo. E nesse ponto, o mesmo Espírito Camilo, no livro Revelações da Luz, Beneditora Frater e Psicografia, também de José Raul Teixeira, no capítulo Estás Contente, vai trazer as características essenciais para que essa alegria seja qualificada. Diz assim: vale a pena te deis conta dos teus prazeres, das tuas alegrias, atentando para o nível de contentamento no qual te achas mergulhados. E segue o Espírito dizendo: ignora, às vezes, que o mais importante será a qualidade das tuas alegrias, uma vez que há alegrias nascidas da infelicidade de alguém, quando a insensibilidade moral for proeminente na criatura. A alegria verdadeira é aquela alegria que não está baseada na infelicidade de outrem. Isso é muito comum porque as pessoas se contentam muito. Têm prazeres, muitas vezes, com o insucesso dos outros. Como se a nossa alegria dependesse da tristeza de outrem. De forma alguma. Isso seria de profundo egoísmo e não resultaria em progresso moral. Também há alegrias cujas bases se assentam na criminalidade declarada ou velada, quando o cinismo se faz grotesca marca nessas almas empedernidas. Olha que isso é tão importante dizer, porque nós não podemos nos alegrar, não apenas com o sucesso, mas isso é uma forma velada, muitas vezes, de distribuir ódio, vibrações de ódio, vibrações de inveja, que não nos serve. Casos inúmeros de alegria estão apoiados na indiferença no tocante aos sofrimentos, carências e lutas humanas, e que se caracteriza como lodosa expressão nessas individualidades enfermadas por gélida postura. Isso significa que a nossa alegria ela precisa e deve ser também objeto de compartilhamento, no sentido daquilo que Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios, nos ensina na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, versículo 5, quando ele nos ensina: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Dando um recado para nós que vivemos em sociedade, que precisamos compartilhar tanto as nossas dores, compartilhar as dores alheias,
e também as nossas alegrias. O motivo de alegria do meu irmão, da minha irmã, é também o meu motivo de alegria. Assim como o pesar, a tristeza, também é uma tristeza minha, para que, de forma mútua, de forma fraterna, podemos aos outros nos ajudar, dando-nos as mãos, levantando tombados e desfalecentes, de uma forma fraterna, de uma forma compromissada para com o próximo. Portanto, a alegria tem essas características. Ela precisa ser qualificada. Não é qualquer alegria. É uma alegria que nos traga progresso moral. Nesse sentido, ainda, no livro Revelações da Luz, o nosso irmão espiritual Camilo vai dizer ainda: se te sentes contente, será grandioso que te faças embaixador dessas alegrias para tantos quantos vivem ao teu derredor, promovendo estesias e encantos nas vidas de todos. As nossas alegrias precisam ser contagiantes. Precisam estar em compromisso para transformar a tristeza do próximo, para que essa substituição que estamos propondo para nós também seja uma proposta para o próximo. Já no livro Jesus e a Atualidade, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco, no capítulo Jesus e Alegria, vai trazer reflexões muito importantes a partir desses conceitos de alegria, alegria verdadeira e alegria que eu chamaria de qualificada. Diz assim a benfeitora espiritual, no livro Jesus e a Atualidade. Essa tristeza pode resultar de dois fatores, entre outros, como havíamos falado: reminiscências do teu passado espiritual e perturbação com repercussão obsessiva. No primeiro caso, ou seja, tristeza, resultado de outros tempos. No primeiro caso, as impressões pessimistas devem ser eliminadas, alijando-as do inconsciente, sob pressão de ideias novas, agradáveis, positivas, que te cumpre cultivar, insistindo em fixá-la nos painéis mentais. É importante, como é que a benfeitura espiritual mostra a importância de como nós formamos os nossos painéis mentais. É a questão de substituição de novos paradigmas para, ao invés de pensarmos de forma triste, de forma pessimista, troquemos esses painéis por ideias otimistas, por pensamentos positivos, por pensamentos de alegria. Se te acostumas a pensar bem, superarás as lembranças más. E nós sabemos que nós somos o que pensamos. Os hábitos se enraizam porque se repetem, dominando o automatismo da mente e do corpo. Todo hábito que se repete é enraizado nesse panorama mental. Depende de nós a mudança desses hábitos, para cultivar mais nos nossos hábitos os sentimentos de alegria. Os hábitos, na segunda hipótese, ou seja, aquelas hipóteses
ligadas aos processos obsessivos, a hospedagem mental e emocional das entidades desencarnadas, malévolas, ocorre porque encontram sintonia nas faixas psíquicas, estabelecendo contato hipnótico que se agrava com o tempo. É aquela vontade a que se referiu no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem A Melancolia, do espírito François de Geneve. Então, as portas da vontade, a vulnerabilidade da vontade do espírito, onde os espíritos obsessores acabam entrando dentro de processos obsessivos e também dentro de enfermidades como a depressão. Diz ainda a benfeitora: em ambos os casos, te encontras em curso, em débitos para com as soberanas leis da vida. Tudo é fruto e causa, tem causa no passado. É a nossa trajetória evolutiva de erros e acertos, de ação e de reação. Não te reencarnastes, porém, e isso é importante, apenas para pagar. Antes, sim, para ressarcir com amor, liberando-te dos compromissos negativos mediante ações relevantes. Isso é fundamental, porque é um equívoco muito grande de achar que a mensagem cristã, e particularmente a mensagem espírita, é uma mensagem só de provações, de dores. Não. É mensagem de superação. É uma mensagem de profunda alegria, da alegria verdadeira, do espírito disposto a aprender, a transformar-se para viver uma alegria perene e não mais uma tristeza adoentada. É importante dizer isso porque o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, também anotou essa questão. Nos ensinou Pedro que o amor é capaz de cobrir uma inumidade de pecados, de erros, de equívocos. É só o amor que é capaz de construir. Muitas vezes a gente sofre em decorrência do passado, no processo expiatório, mas num processo educativo, num processo de profunda amorosidade, quando esquecemos os nossos compromissos com o amor. A partir do momento que estamos atentos para esse compromisso, o panorama certamente diminui. Os obstáculos que antes eram grandes, imensos, insuperáveis, passam a ser superados. É como se nós crescêssemos e o muro do obstáculo diminuísse. Na verdade, não é que o muro diminuiu, é que nós crescemos. Nós passamos a não mais encarar aquilo como um antigo problema, um antigo objeto de tristeza, de dissabor. Nós passamos a compreendê-lo de uma forma diferente. E diz ainda a benfeitora: és candidato às cumeadas da montanha, e não condenado às galés nas sombras do remorso inútil ou no charco das lágrimas perdidas. Todos nós estamos destinados a isso. Por isso alimentamos a nossa fé e a nossa esperança, com compromisso na caridade, conforme aquelas 3 virtudes apresentadas por Paulo na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 13. Diz ainda a benfeitora: se permaneces na situação infeliz, tornas-te vítima de ti mesmo. Todavia, se te resolves sair do caos, transforma-te em teu próprio psicoterapeuta, sem prejuízo de buscarmos auxílio
aos terapeutas. Mas nada melhor do que agirmos com nosso próprio psicoterapeuta. Até porque nós auxiliaremos em muito tratamento. Mas como observar ou ter alegria, cultivar essa alegria? Aliás, esse termo cultivar é muito interessante. Cultivar é como a gente cultiva na agricultura. A gente está cultivando para depois colher. E a gente deve cultivar alegria e não cultivar as nossas tristezas. Nesse sentido, convém uma reflexão muito importante trazida pelo espírito Joana de Ângeles também, no livro Momentos de Alegria. Esse pequeno livro da Lavra Mediúnica de Divaldo Pereira Franco. Nele, a benfeitora nos traz reflexões para observar os nossos inúmeros motivos de alegria na vida, apesar dos sofrimentos terrestres, apesar dos dissabores, apesar do mundo de provas e de expiações. Diz assim a benfeitora: há, entretanto, 1000 motivações para a alegria. O nascer do sol e o cair da tarde. Em momentos de tristeza, é bom a gente observar o nascer e o cair do sol. São recados da natureza, são recados da divindade para mexer um pouco com os nossos sentimentos. A paisagem maria e o desafio montanhoso. O desabrochar das flores, os fenômenos gloriosos da natureza, a infância confiante, a velhice dependente, a enfermidade desamparada, são convites à beleza, à alegria do serviço em favor da vida, que são convites de transformação, de transformar, às vezes, as dificuldades, as tribulações, as provações, em momentos de conquistas espirituais, de superação, de sacrifício mesmo. E sacrifício tem origem no termo sagrado. É aquele desempenho espiritual com o objetivo a superação das dores. Isso é motivo de profunda alegria, de uma alegria verdadeira, de uma alegria sincera. Uma mensagem de esperança é motivo de alegria. Quando tudo parece que não tem solução. É sempre bom uma palavra de esperança, uma reflexão de esperança. Sabermos que na vida não tem beco sem saída. Muita gente poderia dizer, mas é a morte física, que não tem solução? Tem solução. A morte é física. O espírito é eterno, é indestrutível. Há sempre uma solução. Há sempre um motivo de esperança. Agora é preciso saber esperar. Permanecer confiante com a fé. Com a disposição de realmente fazer a nossa parte. Vencer as nossas dificuldades. Um livro de educação e consolo.
Como é bom uma literatura elevada, e a doutrina espírita é generosa nesse sentido. Como temos livros espíritas em português em nosso país. Há tantos no mundo que aprendem a falar português para poder ler livros espíritas. Uma tela de arte, se algo realmente maravilhoso, é contemplar uma bela peça de arte. Uma melodia penetrante e evocativa, uma obra representativa da vida, são poemas em louvor da alegria que não podem ser desprezados. Tudo na terra convida à meditação, à gratidão, à alegria, mesmo a dor transitória que termina por ceder lugar à saúde em triunfo, especialmente a saúde do espírito. A alegria, portanto, é uma necessidade. É um estado de viver que nós só temos a ganhar. Mesmo diante das dores, mas devemos permanecer fiéis ao compromisso de sermos pessoas alegres, sermos pessoas dispostas à alegria, a contagiar de forma vibracional a todos aqueles que queiram conosco compartilhar a alegria. E é esse compartilhamento que trouxemos para essas reflexões. Esse compartilhamento da alegria de voltarmos, por exemplo, à atividade presencial com a nossa palestra pública. Todos convidados, sobretudo todos convidados à verdadeira alegria. Alegria qualificada para apagar a tristeza renitente e persistente de nossa vida, que requer a nossa máxima vigilância. Amando e servindo em nome do Cristo é um ato de alegria. É um ato de alegria levantar tombados e desfalecentes. É um ato de alegria usufruir a paciência, a tolerância, o amor ao próximo, o exercício da caridade. Como é alegre a caridade, como é alegre o trabalho exemplificador de Jesus. Jesus não se permitiu a tristeza. Jesus foi uma permanente mensagem de alegria e apontando sempre que as dores passam, que os valores do espírito permanecem, o espírito é indestrutível, o espírito não morre, o espírito deve se alegrar. Até porque o próprio Jesus anuncia para os seus discípulos: alegrai-vos. É um momento de tristeza pela morte na cruz infame, mas os espíritos vão se alegrar porque terão a Jesus imortal, como nós temos também à nossa disposição. É uma mensagem de profunda alegria cristã. E há também uma música muito bela de Leopoldo Cirne, chamado Alegria Cristã. Vale a pena buscar no Google, está disponível no YouTube, que a gente é contagiado por essa bela canção de um cancioneiro espírita. Fiquemos, então, nesse momento de profunda alegria, levando a vocês todas as nossas vibrações de paz e de amor. Que Jesus nos abençoe.